Olá, eu sou a Letícia, diretora da eBrain, e eu estou aqui para trazer para vocês mais um Conversa de Mercado. Dessa vez nós estivemos em São Paulo, no Smartus PropTech Summit, e conversamos com 18 pessoas que atuam em diferentes áreas no mercado imobiliário. A conversa está bastante rica e vale a pena conferir. André, é um prazer estar aqui com você nesse evento do Smartus PropTech Summit, e a gente falando aqui de tecnologia, mas antes disso eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre o que você tem feito. Então, eu André Glogowski, né, eu sou engenheiro, eu estou agora há 40 anos no mercado de construção, engenheiro civil. Eu fiz a carreira na Hochtief, hoje HTB, uma multinacional de construção. Presidi ela por 15 anos, hoje estou no conselho e participo esses últimos 10 anos do conselho de outras entidades, outras empresas, sempre desenvolvendo nesse setor de construção, no setor imobiliário, nessa cadeia nossa do setor. Você falou que participa do conselho da empresa, e eu também vi que você participa de algumas entidades, como é o caso do Sindusco. Como que você vê o papel dessas entidades divulgando novas tecnologias para as empresas, né? Nesse papel de divulgação? Não, é muito importante. Ficou claro que ninguém sozinho consegue fazer um grande avanço tecnológico ou uma ruptura no setor. E as entidades, uma construtora, uma incorporadora, um cliente sozinho, uma empresa de vendas, ela não consegue muita coisa, ela consegue inovar dentro dela, mas como um todo, as entidades passam a ter um papel importante, porque você precisa do governo, você precisa, vamos falar das universidades, você precisa das empresas, você precisa dos fornecedores e você precisa das tecnologias, você precisa de uma combinação. O nosso setor é algo complexo, você entregar um imóvel, você fazer um hotel, uma residência, incorporar, construir, cuidar, fazer os facilities, pensar na vida como um todo de um empreendimento, não é uma coisa simples. Então, é só a união de todo mundo que consegue realmente avançar de uma maneira significativa, como eficiência, produtividade, prazos, etc. Eu diria que o nosso setor não está muito bem. Se a gente compara com os outros setores, a evolução na produtividade, a evolução dos outros setores foi maior que na construção civil. Existem diversos estudos mundiais onde a construção civil ficou para trás. A gente evoluiu sim, mas muito menos do que poderia se evoluir como um todo, se falando de uma maneira genérica. E como que você vê, André, a tecnologia combinada, né, com as tecnologias de construção, as novas tecnologias combinadas à tecnologia de construção para melhorar essa produtividade? Como que você vê esse cenário? Então, porque é um desafio tão grande. Construção é um mundo bem real, né? Lá na obra física real. E você tem um mundo, quando a gente fala de inovação, dos apps e tecnologias, vamos falar nesse sentido de tudo que facilita. É um mundo virtual, sim. Então, existem empresas que nasceram virtuais, você pega uma Uber, uma Airbnb, e elas enfrentam o mundo real, que é a burocracia, o governo, se a Uber é o taxista, a corrupção e tudo mais. Mas uma empresa hoje tradicional do ramo da cadeia da construção, ela tem que trazer essa parte da inovação. Então, ela precisa ir em caminho do mundo virtual, do mundo tecnológico, da inovação. Por quê? Porque ela começa a poder, de uma maneira muito mais eficiente, poder projetar, construir, entregar a qualidade, o desempenho. Então, é uma ruptura em todos os sentidos. Eu deveria comprar um imóvel por metro quadrado ou eu devia comprar conforme o desempenho dele, como eu compro um carro? Qual o consumo? Quanto faz de 0 a 100? Qual o nível de ruído? Ou será que o imóvel, quanto custa o metro quadrado? Ou deveria ser, qual o nível de conforto? Qual o pé direito? Qual o meu consumo de energia nos próximos anos? Quando eu vou precisar fazer manutenção? Então, é bem complexo. A gente tem que passar de que
a maneira que eu contrato, a maneira que eu projeto, a maneira que eu construo, a maneira que eu vou depois utilizar, tudo isso, ele tem que vir de encontro com a necessidade desse usuário final que hoje quer praticidade, velocidade e tudo mais. E essa cadeia, ela precisa se adaptar bastante, porque brincando, né, todo mundo que fez obra terminou sempre antes do prazo, sempre abaixo do custo, nunca teve problema nenhum, né? Então não é verdade. Então é uma cadeia que não está conseguindo entregar aquilo que o cliente final quer. Tem exceções, sem dúvida, mas quando todo mundo até faz um pequeno sorriso, dizendo, você já reformou a sua casa e foi bem mais barato, bem mais rápido, tudo, não foi, puxa. Então, nós temos sim, isso dá a motivação que nós temos um grande caminho a avançar, porque começa a falar em a produtividade da indústria, depois a gente começa a falar em modularização, em industrialização, em usar materiais alternativos. Então, é tão grande em conectar a cadeia como um todo. Hoje em dia no exterior você fala em IPD, VDC, Integrated Project Delivery. Todos os projetos são integrados, a construtora junto, analisando os riscos ficam menores, vou fazer. O VDC, Virtual Design Construction, todo mundo trabalha virtualmente, mas na hora que vai fazer fisicamente não erra, porque já pensou virtualmente tudo. Então, a gente tem que parar de fazer o projeto num dia e a obra em 3 anos, e a gente começar a fazer o projeto em 1 ano e a obra em 3 dias, né? Então é uma mudança grande, ela é cultural também. Eu preciso usar o concreto, eu posso usar madeira, eu posso usar o aço, eu posso combinar os materiais. E para isso acontecer, todo mundo tem que estar envolvido, mesmo quem contrata. Se eu contrato cada vez uma empresa diferente, como eu quero que ela seja mais eficiente? Se eu, como construtor, contrato cada vez um fornecedor, será que o leilão eletrônico é a melhor maneira de contratar um serviço? Ou esse serviço barato não vai ser tão bem feito? O que é barato, o que é caro? Então, as discussões aqui não são fáceis, é uma mudança mesmo em a gente começar a falar em performance. Isso aqui custa mais ou não, mas isso é bem melhor que isso. E não simplificar quanto custa o metro quadrado, que é uma maneira bastante simplista de comparar como um exemplo. Você quer citar algum exemplo de aplicação, de um pouco disso que você está falando no teu dia a dia ou até na empresa onde você trabalha? Você quer contar para a gente aqui alguma história? Então, eu poderia dizer assim, que é intuitivo da gente que se a gente vai no melhor desconto, a gente está comprando muito bem. Então, brincando, né? Eu quero ficar com todo o lucro sem risco nenhum, eu quero passar todo o risco para você e tudo. E eu sou muito inteligente, mas a grande verdade é que se a gente estudar quais são os riscos e distribuir eles de uma maneira, o que é da seguradora, o que é do incorporador, o que é do construtor, o que é do fornecedor, o que é do cliente final, o que é importante para você ou não. Estudar em detalhes, né? Será que um hotel hoje é igual ao no passado? Vamos pegar um hotel 5 estrelas. Quantos projetistas não tem nesse hotel? Pega uma cozinha moderna de 2.000 metros para um hotel grande. A gente fez o Tangará, fez o Four Seasons, o Hilton. São 17 tipos de projetistas só dentro da cozinha. E você chega a ter algumas dezenas de projetos diferentes no hotel, lavanderia, só toda a parte acústica, térmica, iluminação dos auditórios, dos salões de festa. Então, toda essa complexidade ela tem que ser estudada por um grupo grande de pessoas e tudo. E estudando isso, fazendo, a gente chama de pré-construção, de uma maneira adequada, a obra vai sair conforme combinado, porque você diminuiu o risco. E as pessoas não entendem que esta é a maneira mais barata de fazer, é a melhor, é de menor risco. Mas para quem? Para todos, porque é complexo demais para se usar. Então eu contrato obras e eu encaro como no passado. E não é como um carro hoje. Você, quando quebra, não vai abrir o motor, você vai ligar o computador. A obra também ficou bem mais sofisticada. Então, a maneira que a gente contrata, esse relacionamento, essa engenharia e construção, a formação das pessoas, tudo isso mudou. O mercado, ele ainda está, porque não é intuitivo. Eu sempre aprendi de uma maneira
Então é como você escolhe o médico para te tratar. Você pode fazer um leilão eletrônico e pegar o menor médico. Será que é o melhor método para fazer isso? Então, a gente tem muitos exemplos aí de sucesso, muitos exemplos, onde a gente fica junto com o cliente desenvolvendo, faz contratos de aliança e parceria e fecha. Muitos. A escola graduada, o Graded, nós fechamos para 20 anos e a gente vai entregando as obras, já estamos na 4ª obra, você vai entregando em etapas. E se você vai bem, você vai ser contratado para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. E cada vez você vai fazendo melhor. Então, é muito usado, já fizemos isso mais de 200 vezes, esse modelo onde a gente faz a parceria e vai trabalhando junto, mas não é muito ainda o que o mercado brasileiro enxerga. Você enxerga isso muito mais nos Estados Unidos, muito mais na Inglaterra, na Austrália. Aqui ainda a gente tem bastante para avançar nesse conceito cliente, projetista, construtor, usuário final, pensar no todo, né, na vida toda do empreendimento. Então, assim, são assuntos complexos, sim, não são coisas simples, não são intuitivas. Então, eu acho que toda a cadeia tem um desafio. A produtividade nossa não é muito boa, e ela vai ser boa quando a gente conseguir realmente modularizar, industrializar, quando a gente conseguir fazer toda a engenharia antes da obra, pensar nas novas tecnologias, pensar virtualmente, e a obra ser uma consequência de tudo isso. E todas essas novas tecnologias são bem aceitas, porque pode ser desde um app de um novo sistema de ar-condicionado, a consultora hoje tem que estar pronta, o incorporador, para usar a última tecnologia disponível. Mas gerenciar todas essas novas tecnologias, gerenciar tudo isso e integrar tudo isso é um desafio grande. Como que você enxerga a evolução desse desafio aí nos próximos anos? Eu acho que os exemplos de sucesso de por exemplo, uma empresa Caterra nos Estados Unidos, que hoje faz tudo de uma maneira modular, muitas construções em madeira engenheirada, entrega todos os sistemas prontos, tem tido muito sucesso. A gente tem muitos casos na Europa, na Ásia, então a gente vai começar a ver, olha o sucesso que os outros estão tendo e nós estamos ficando para trás. E eu acho que aí rapidamente o mercado aqui vai entender porque os prazos são menores, os custos são muito menores de obra, a qualidade é maior, então é uma evolução. Dizer que a gente não evoluiu, a gente evoluiu, nosso mercado no Brasil evoluiu, mas eu acho que vem nos próximos anos, eu não sei se é uma ruptura, mas vem um grande salto que as outras indústrias já deram, e vamos chamar a indústria de incorporação, a indústria imobiliária como um todo, eu acho que ainda não deu esse grande salto. Se a gente vê como se constrói um navio, ou como se constrói um carro, ou como a mesma agricultura evoluiu, é disruptivo. Eu acho que a construção civil, então, ela tem essa cadeia de construção como um todo, tem uma oportunidade única de a gente estar vivendo esse salto nos próximos anos. E isso vai ser muito desafiador e interessante. André, muito obrigado por dividir o seu conhecimento conosco. Um prazer estar aqui conversando com você. Obrigada.